Graça e paz, meus amigos, tudo bom? Bem-vindo ao canal Lifestyle a Lucas. Eu mesmo quem vos falo, Lucas, queria estar aqui nesse momento agradecendo a sua vida por estar inscrito e ativado as notificações desse canal. É muito importante, crucialmente muito importante, para que você continue dando o like no vídeo, para que você continue comentando, para que a gente possa fazer mais conteúdo sobre esse. Eu particularmente amo falar sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Pensamentos negativos e a negatividade. Desde já eu quero introduzir, esse contexto com a forma de fala de uma das pessoas que particularmente é bem conhecida na minha geração, que é o próprio Mano Brown. E ele tem um contexto de fala que ele se expressa muito através da música, e vocês brasileiros, o povo brasileiro, nós, como povo brasileiro, a gente interpreta mais isso e consegue sentir na pele o que é isso mesmo. E qual é a forma negativa que eu quero abordar, o ponto que a gente vai falar sobre isso hoje? É essa forma aqui. Há uma música dele, há um determinado período, num contexto, que ele começa falando assim: pros moleques da quebrada, um futuro mais a menos, essa é a meta. E ali ele começa a dar um segmento para falar para você ter fé em Deus, que o Senhor é justo, nunca se esqueça, guerreiro, nunca abaixe sua cabeça. São esses contextos que eu quero frisar, porque se a gente tem esse lado positivo, é que já houve algum lado negativo, especificamente. Eu acredito que o processo dessa música, ele vem falando muito sobre o quão o brasileiro se encontra numa situação negativa diante a ambientalização, diante a favela, diante as inúmeras relatos de policiais matando jovens periféricos que muitos não teve envolvimento com crime, como eu um dia já apanhei de determinados policiais, mas isso não vem ao caso. Só que o contexto que eu queria mostrar para vocês é um contexto não só filosófico, argumentativo, mas um contexto aqui cultural, da onde a gente expressa o que está dentro de nós, para que outras pessoas possam ver com os mesmos olhos e os mesmos ouvidos e entender e sentir na pele o que a gente está expressando. Então essa negatividade que foi anos e anos passada diante de nós, pelos nossos pais, pelos nossos avós, chegam e instalam-se entre nós. Que negatividade é essa? É essa negatividade que eu vou falar para vocês. A negatividade, ela já está instalada em vocês no seu subconsciente. Mas de que modo isso foi instalado? Como eu falei, pela nossa parentela, a geração passada, e chega até nós. Como isso é instalado em nós é o assunto de hoje. Bom, a negatividade, ela tem seus fatores na nossa vida. Muitas pessoas não conseguem sair dessa zona de negatividade do seu subconsciente. Uma vez que é programada, muitas pessoas não têm essa reversão, não conseguem. E a neurociência trata muito disso. Eu quero falar um contexto para vocês que está escrito no livro do Dr. Joseph. A gente está lendo ele já. Eu coloquei um vídeo aqui, inclusive, vocês podem assistir, sobre neurociência e Deus. E o contexto que ele aborda é esse contexto chamado a mente negativa já estabelecida, ou seja, já fizeram um download dentro da sua mente para que você pense de forma negativa. E quem que fez isso? Como eu falei e repito, nossos pais, nossos antepassados, nossos avós, até a forma que a gente já olhou algumas coisas, isso já instalou na nossa mente, a gente pensa assim, e para nós, esse vai ser o pensamento da vida inteira. E que pensamento é esse? São pensamentos assim: tu não vai conseguir, tu não vai ser capaz de fazer isso. Alguém ter dito isso para você pode causar um mal suscetivo, você pode passar isso para outras pessoas. É uma coisa muito contagiosa, é um pensamento muito perigoso, E nunca hás de fazer isso, nunca você vai ser isso que você quer. Tá louco? Você é uma pessoa que nasceu onde nasceu, vive onde vive, e você vai se tornar uma pessoa assim? Esse é o contexto da negatividade. E tudo aquilo que for negativo na sua vida, você tem que expulsar. Tudo aquilo que for negativo na sua vida, você tem que expulsar. Então, o contexto do professor, do doutor, ele deixa isso bem claro, na forma que você tem que ter essa flexibilidade de
isso vai chegar até você, em algum momento isso vai chegar até você, se foi dentro da sua casa, se foi fora da sua casa, se foi no seu trabalho, se foi na sua escola, isso vai chegar até você. E aqui eu quero contar um testemunho bem breve do que aconteceu na minha vida. Quando eu tinha meados ali de uns 12, 13 anos, uma professora chegou e num contexto que eu não gostei, ela me chamou de burro, porque eu não consegui concluir a lição didática que ela estava passando naquele momento. E eu me lembro muito bem como era a forma física dessa professora, né, semelhante à minha, e por incrível que pareça, dentro dos nossos contextos sociais, a gente tem essa quebra todos os dias da negatividade, todos os dias é uma pessoa tendo que quebrar as argumentações de outra pessoa, querendo implementar aquilo que ela aprendeu dentro do nosso sistema de crença. Eu não aprendi que eu nasci burro, eu aprendi que eu tenho que me aperfeiçoar dia após dia. Foi o que minha mãe me ensinou. Você não nasceu sabendo de tudo, então aprenda a ouvir. Foi o que ela mais me falou, aprenda a escutar. E foi tendo isso como base, esse ensinamento, que eu aprendi a escutar mais, que eu falei menos, eu me calei nos momentos que era para me falar, eu falei, fiquei quieto e fui bem mais analítico. A Bíblia mesmo relata, o livro milenar, ele relata que se um tolo ele se cala, ele passa até por sábio. Imagine uma mesa englomerada de pessoas falando determinados X assuntos que você não tem total credibilidade para falar sobre o assunto, você fica quieto. E por ficar quieto, você está sendo uma pessoa sábia. É o que a Bíblia relata em Provérbios. Então eu peguei esse contexto e tenho aplicado diariamente na minha vida, nesse segmento aí de 5, 6 anos. Só o contexto que eu quero falar para você é o que aconteceu na minha vida diante desse testemunho. Essa professora me chamou de burro, ela fez uma afirmação sobre a minha vida. Eu tomei para si naquela época, né, a mente da criança formando, tomei para si, fiquei muito angustiado, fiquei muito triste. Eu falei, mãe, hoje uma professora me chamou de burro na frente dos meus colegas de classe e eu não gostei. E ela falou, filho, isso é sério, isso é uma afirmação muito forte. Eu falei, sim, verdade. E ali a gente foi, conversou com a diretora, né, colocamos a professora, eu, minha mãe, e por incrível que pareça, ela teve que se desculpar na minha frente. Só que é um contexto que acontece diariamente, não só dentro das classes da sala de aula, como muitas vezes aconteceu, e acredito que você já tenha acontecido de uma professora olhar para você e você não vai ser nada. Acredito que a forma com que nós lidamos com isso, ela nos faz ou melhores ou piores. Então, determinada vez que você sai ali da escola, do período da escola, do período da supletividade, do período da aprendizagem, você passa para o mercado de trabalho e isso é muitas vezes mesmo imposto a você. Será que você vai realmente conseguir concluir essa tarefa que ele está te passando, que seu chefe ou sua autoridade maior está te passando? Se você não concluir, eu acredito que você tem que ter uma flexibilidade de escutar a correção. E poucas pessoas querem escutar essa correção, mas se for uma correção genuína, que vai fazer você realmente crescer e não vai te ferir, é uma correção sábia. Agora, se for uma correção que a pessoa aponta o dedo na sua cara e diz você não vai conseguir, você é burro, você é incapaz de fazer isso não é uma correção formal, né? A Bíblia vai dizer também sobre quem consegue ser corrigido, quem tem esse senso de correção. Ou seja, o que essas pessoas estão dizendo, o que o Dr. Joseph estão dizendo é que essas pessoas estão afirmando isso na sua vida e isso passa a se tornar uma verdade no seu subconsciente. Então você não consegue expressar mais, você não consegue se comunicar, você que é homem não consegue ter um encontro com uma mulher, conversar uma conversa sadia, com sanal, porque você quer falar de tudo menos um assunto que vai ser um assunto relevante. Então você fala sobre materialismo, então entra em muitos leques da sua vida, porque acaba que corrompe dentro de você um senso que você tinha quando era criança, que era o senso de pureza. E você acaba perdendo esse senso, por quê? Porque as pessoas estabeleceram isso para você. Só que eu quero dizer para você que nada que é negativo pode afetar o seu lado positivo, entende? Esse é o contexto do vídeo de hoje. Nada que for negativo pode afetar o seu lado positivo. Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa culta, você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa reta, você é uma pessoa justa, você é uma pessoa íntegra.
muitos leques aqui. Você é essa pessoa. E nada do que for fora pode afetar aquilo que vem dentro. Não é porque você mora em uma localidade ruim. Eu cresci na favela, meus irmãos. Eu, eu saía de casa, às vezes tinha traficante na minha porta. E eu respeitava, eu falava bom dia, tudo bom? Chegava um ponto que o meu pai, olha, desculpa, mas na frente da minha casa eu não gosto disso e tal. Meu pai saía para trabalhar 4, 5 horas da manhã enquanto os caras estavam lá. Então, esses dois termos é uma vida muito, como posso dizer, muito justa de fato, porque você acaba tomando essas decisões. Então essas pessoas, elas viam o meu pai saindo 4, 5 horas da manhã, meu pai, conquistou um carro, levantou uma casa, um sobrado de casa, colocou para vender embaixo, em cima, depois conseguiu um dinheiro, se mudou, se loucou. Eles viram esse processo, eles conheciam o meu pai e minha família, a nossa família era conhecida ali na favela. Então as pessoas viram e falaram, caraca, realmente vale a pena trabalhar honestamente. Entendeu? Minha mãe saía às 5 horas, me levava para a escola, eu entrava às 7, saía às meio-dia e meio eu saía de uma escolinha, que era um centro de treinamento, e ia para a escola, que passava das 1 até as 6h20. 7 horas minha mãe me pegava, eu ia para o trabalho dela, ficava até 8 horas da noite, e ali ela concluiu o período de trabalho dela e a gente ia para casa. Então, plantar isso fez com que minha família crescesse, né? Financeiramente, mentalmente, também espiritualmente, em vários leques da minha família, ela conseguiu essa liberdade por forma de plantar isso no passado. E o que eu quero que vocês entendam é que dentro daquele período, né, que eu cresci na favela, dentro daquele contexto, tinha o lado bom e o lado ruim também, o lado positivo e o lado negativo, o lado do cara que vendia e meu pai que estava indo trabalhar. Então, é questão de escolha. Você vai escolher ser uma pessoa melhor hoje. Você vai escolher ir de encontro àquilo que vai te fazer bem no futuro. Você vai escolher se afastar dessas amizades mundanas que não te causam bem algum, mas na verdade só te prejudicam. Uma amizade verdadeira não vai te aproximar de negatividade. Uma amizade verdadeira vai te aproximar de bênçãos. Uma amizade verdadeira vai te aproximar de Cristo. Uma amizade verdadeira vai te aproximar mais perto de trabalhos, de network. Bom, dentro desses contextos, o Dr. Joseph, ele narra algo muito interessante, eu queria apresentar para vocês. Muitas pessoas foram vítimas de sugestões negativas ou de programação ou de condicionamento negativo quando eram muito novas, que é o que eu estou falando para vocês desde o começo do vídeo. A maior parte de nós recebeu sugestões negativas na nossa infância. É prescindível utilizar a expressão programação negativa, porque a programação negativa é quando, imagina um computador, o cara está programando ali e ele quer que saia dessa forma. Mano, Deus te fez para que você saísse de uma forma tão boa na vida, para que você usufruísse do que Ele fez, para você ser uma pessoa melhor dia após dia, mas quando a negatividade chega para você, você não consegue sair dela. Por quê? Porque você toma isso para si, toma essas dores para si. Essas dores não são suas. Essa dor, esse peso, esse fardo não são seus. Por isso que entra o contexto espiritual. Porque Jesus levou nossos pecados. Jesus levou nossas aflições. Jesus disse na cruz do Calvário: eu vou levar todos os seus pecados comigo. Pelo meu sangue, vocês são lavados e remidos pelos pecados. Então tem pessoas que remoem o passado diante de algumas coisas que aconteceram nas suas vidas, diante de algumas situações, e elas levam isso para a vida inteira, permanentemente, e não deixam aos pés da cruz. Para isso, para você ser liberto de algo, de um pensamento negativo, você tem que colocar isso para fora. Você tem que deixar a negatividade sair de você. E como é esse processo? Oração ajuda bastante. Se você tem uma frequência a mais de ter índices de depressão, é claro que eu sugiro para você um médico, um psiquiatra. Como minha família muitos anos foi acompanhada, eu vejo essa mudança. Eu não sugiro que você fique estabilizado numa área da sua vida que você não está prosperando, não está gostando do que você está tendo de resultado e deixe lá por si só.
Eu quero que você se eleve, eu quero que você prospere, eu quero que você, si mesmo, diga para você: hoje eu sou curado, eu sou sarado, eu sou sanado de tudo aquilo que meu passado me afetou. Porque você está no seu presente, o que você tem é o seu presente. Por isso que o nome é presente. Dentro desse contexto de cronos, de cronologia, do passado, do presente e do futuro, o Senhor se faz presente. É diante a palavra de vida eterna que eu quero curar vocês. Eu quero curar vocês diante a palavra de vida eterna, porque essas palavras não são minhas, são de Cristo. E o doutor, ele apresenta essa forma como você tem uma válvula de escape, mas como esse escape é tão verdadeiro e tão nítido, tão claro, que você não está enxergando. É por isso que você tenta se expressar, muitas vezes não consegue. Numa roda de amigos, no seu lugar de fala, para você, aconteceu uma coisa muito legal, ganhou uma promoção no trabalho, para você, como você guarda isso para si, você retém isso para si. É claro que existem contextos e contextos para você falar e não falar, mas muitas pessoas, o maior medo delas hoje não é mais depois do medo da morte, depois de um medo de altura, são traumas e não apenas traumas, mas fobias, mas elas têm medo de falar em público. As pessoas se tremem, não conseguem apresentar seu trabalho. Imagina no mercado de trabalho, como vocês vão pegar um emprego ou um trabalho que vão fazer com que vocês ganhem uma renda para que vocês comprem aquilo que vocês querem, compram comida, saiam da casa dos pais de vocês, paguem aluguéis, invistam em renda fixa, comecem um negócio. Se vocês não conseguem falar, vocês ficam presos, a garganta de vocês dói. Eu já tive muito isso na minha infância, não conseguia falar, não conseguia me expressar, chorava bastante, reprimia, porque aquela dor era tão forte que eu não conseguia, ficava travado na minha garganta. Eu guardava para mim e remoía. Só que quando eu conheci Cristo, quando eu conheci Jesus, eu deixei tudo nos pés dele. Eu falei: Deus, eu sou muito falho, eu não consigo fazer inúmeras coisas, Senhor. Eu sei que o Senhor tem dons preparados para mim, mas tá vendo essas feridas que eu tenho internamente dentro de mim? Toma para si todas elas, Pai. E eu comecei a entregar minhas aflições para Cristo, eu entreguei minhas aflições para Deus. Então o que eu quero dizer para vocês é como vocês vão sair da forma negativa para positiva. Todas as manhãs você tem que fazer uma oração. Não sou eu que estou impelindo isso para você. O próprio contexto bíblico e um contexto até científico, ele narra que a oração, ele desperta grande porcentagem do seu cérebro para gratidão. E sair da negatividade para gratidão é um processo muito delicado. Comece afirmando: eu sou grato pelo ar que respiro. São coisas simples da vida que você tem que ser grato. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou grato pela minha família. Eu não tenho a melhor família, mas eu sou grato a que eu tenho. E é claro, ser grato não quer dizer que você é totalmente satisfeito, é que você é agradecido por isso. E se aquilo não está bom para você, procure uma forma, um método de isso evoluir, sem quebrar princípios, sem roubar, sem matar, sem destruir, porque isso quem faz é Satanás. Satanás vem para roubar, matar e destruir. Ele destrói os seus sonhos, ele rouba a sua alegria e ele mata o seu interior, ele mata o que está dentro de você. Então não deixe esses pensamentos, essas pessoas negativas serem usadas por Satanás para dizer que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz. Se isso está fazendo sentido para você, deixe nos comentários aqui: Lucas, isso fez sentido para mim, eu gostei bastante, fale mais sobre o assunto. Eu peguei um dos livros que eu, faz 3 semanas que eu li, e eu discerno isso, eu consigo aplicar isso. É um dom também, pode ser um dom, mas é mais uma vontade interna de prosperar, de ser melhor dia após dia, de passar o que eu aprendo para vocês. Se fosse ruim o que eu tô passando aqui, eu não passaria de forma alguma para vocês, mas como é muito bom, como mudou a minha vida em determinados fatores, eu passo aqui, eu entrego de mão beijada, é gratuito esse conteúdo. Eu só peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe um like aí, certo? Muito obrigado por escutar, esse foi o vídeo de hoje, falando sobre a negatividade, falando sobre os pensamentos negativos e como você consegue sanar e solucionar esses problemas.
Deus abençoe, Jesus te ama e eu também. Tamo junto.